Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então ao assunto da aula passada, onde nós estávamos falando de física nuclear, né? Então hoje vamos falar sobre a radioatividade, que nada mais é do que um processo natural e espontâneo em que os átomos instáveis emitem radiação por meio de decaimento a fim de diminuir a sua energia e tornarem mais estáveis, né? Então, nós temos aí a caracterização da radiação. Eu sei o que é a radiação. Então, a radiação nada mais é do que a energia em transe, né? Ou seja, da mesma forma que calor é energia térmica em trânsito, portanto, a radiação é uma forma de energia emitida aí por uma fonte transmitida através do vácuo, do ar ou de meios materiais. Então nós temos aí dois tipos de radiação. Aqui nós chamamos de partícula e as ondulatórias. As partículas têm a caracterizada por sua carga, massa e velocidade, que pode ser carregada ou neutra, leve ou pesada, lenta ou rápida, né? Como os prótons, os nêutrons e os elétrons, né? E as ondulatórias, né? Que é constituída por campo elétrico e campo magnético, variando aí no espaço e no tempo. E é caracterizada pela amplitude e pela frequência ou pelo comprimento de onda da oscilação. E aí nós temos a radiação gama e a radiação X, né? os famosos raio-x. Né? Há uma confusão muito grande entre raio-x e radioatividade. Né? Raio-x é, Raios-X são emitidos a partir das transições que envolvem os elétrons ali, né? Quem lembra lá do modelo atômico de Bohr, né? Bohr dizia, né? Diz lá no modelo atômico de Bohr que o átomo ele é um núcleo, né? Onde tem localizados os prótons e os nêutrons, e em torno dele a eletrosfera é formada por camadas, né? Camadas que ele chamou de camadas eletrônicas, onde fica posicionada ali os elétrons. E ele diz que cada elétron tinha uma posição que ele chamava de posição estacionária, né? Se por alguma forma, né, eu conseguir excitar um elétron de uma camada e fazer com que ele vá para uma camada mais energética, ou seja, ele absorve energia e ele pula de uma camada para uma camada mais energética, então ele vai ficar naquela camada ali até ele eliminar essa radiação. Então quando ele elimina essa radiação que ele absorveu, ele retorna à posição estacionária que ele estava antes. Neste momento em que ele retorna, ou seja, e há então uma emissão de radiação, e uma das formas dessa radiação é os raios X, ou seja, raio X é proveniente da transição eletrônica, do movimento do elétron dentre ali as camadas eletrônicas, né? Não tem nada a ver com o núcleo do átomo. Já a radioatividade é uma propriedade da matéria, que depende exclusivamente aí do núcleo, né? E não da eletrosfera. Então são radiações parecida no comportamento, mas na origem são totalmente diferentes. Então, radioatividade se trata das radiações provenientes do núcleo e o raio-x é proveniente da transição eletrônica, tá? Então não confunda raio-x com radioatividade. Ok, então apesar disso, né, a descoberta da radioatividade aí em 1896 foi uma consequência da descoberta dos raios-x pouco meses antes, né, pois a sua primeira manifestação reconhecida foi a emissão de radiação penetrante que tinha as propriedades
de impressionar chapas fotográficas da mesma forma que fazia o raio-x anteriormente, né, descoberto. Então, aí foi a Marie Curie quem sugeriu que o processo de emissão destas radiações pelas substâncias deveriam ocorrer em níveis atômicos e não em níveis eletrônicos, né? Foi aí que surgiu então a radioatividade, radiações provenientes do núcleo do átomo, né? Então, aí nós temos as radiações ambiental, né? Ou seja, todos nós estamos sujeitos à exposição das radiações. Para a maioria das pessoas, a própria natureza é uma das principais fontes de radiação. Então nós temos a radiação cósmica, proveniente aí dos raios solares, a radioatividade do meio ambiente em si, né, que são os radionuclídeos aí provenientes de rochas, de solos, de materiais de construção, da alimentação e etc, né? Mas, felizmente, nenhum efeito adverso à saúde decorre de doses de radiação natural tem sido observado, né? Até nesse momento não se observa nenhum dano expressivo assim dessas radiações naturais aí para o ser humano, né? Então, relembrando aí, o átomo, né? Ele é formado então pela a eletrosfera, onde está localizado aí os elétrons, e o núcleo, onde nós temos aí os nêutrons e os prótons, né? Os nêutrons e os prótons aqui que é o núcleo, né? Só lembrando aí dos modelos atômicos, ou seja, então no núcleo, no número de prótons, ou seja, número atômico, né? Identifica aí o elemento químico, ou seja, as características químicas do material é identificado aqui no número de prótons, né? Ou seja, comandando aí o comportamento em relação aos outros elementos. Então, se você consegue saber quem é o hidrogênio pela quantidade de prótons que tem no núcleo, né? Você sabe quem é o hélio pela quantidade de prótons que tem ali, e o lítio e assim por diante, né? E urânio, ou seja, e essa quantidade de prótons, né, ali no núcleo é que caracteriza então a energia, né? Quanto mais prótons, mais energético é, ou seja, até porque para poder sustentar essas partículas unidas, né? Ou seja, você precisa de uma energia bastante alta. Então, quanto maior a quantidade de prótons, maior a energia para poder segurar eles ali unidos, né? Os prótons e os nêutrons ali unidos. Então, quanto maior a quantidade de prótons, maior a energia no núcleo daquele determinado átomo, né? Então, aí nós temos os isótopos, nós já falamos disso na aula passada, ou seja, o número de nêutrons do núcleo pode ser variável, pois eles não têm carga elétrica, né? Com isso, um mesmo elemento químico pode ter massas diferentes, átomos de um mesmo elemento químico com massas diferentes, são denominados isótopos, né? Isótopos, né? Que nós já falamos desses isótopos aí anteriormente. Ou seja, o hidrogênio, nós temos três isótopos do hidrogênio, né? O hidrogênio com um próton, o deutério com um próton e mais um nêutron, e o trício com um próton e um nêutron, né? Esses elementos aqui eles são isótopos, ou seja, todos eles têm um próton, mas a quantidade de nêutron muda, né? Aqui tem 0 nêutron, 1 nêutron e 2 nêutrons. Então todos eles aqui são o que nós chamamos de isótopos. É o mesmo elemento químico, mas com quantidade de prótons diferente. Isso significa que eu tenho uma energia maior, ou seja, o átomo é instável, né? Ou seja, a quantidade de energia que esse átomo aqui tem no núcleo é maior do que esse, assim
sucessivamente, né? O urânio, que é o elemento que nós usamos na usina nuclear para produção de energia, né? Ele possui 98 prótons no núcleo, né? E existe na natureza em três formas diferentes, três tipos de isótopos diferentes. É o urânio 234 com 142 nêutrons, existe em uma quantidade desprezível, né, comparada com as demais. O urânio 235 com 143 nêutrons, usando aí, esse é o proveniente aí usado na usina nuclear, né? Principalmente em reatores PWR, que nós vamos falar desses tipos de reator mais para frente, né? Após o enriquecimento, é lógico. Então é encontrado na natureza em torno de 0,7%. E o urânio 238, que não serve para ser usado na usina porque ele não é fissível, né? Vamos falar disso também um pouco para frente. Então ele tem 146 nêutrons no núcleo, né? E ele é encontrado com maior abundância, aí, aproximadamente 99,3%. Né? Então os radioisótopos dos núcleos instáveis com excesso de energia, né? Então nós temos aqui o núcleo muito energético, tende então a estabilizar-se emitindo radiação. Ou seja, então se eu tenho dois tipos de átomos então na natureza. O estável, que ele está estabilizado, se a quantidade de energia dele não está em excesso. E eu tenho os átomos instáveis, né? Os que nós chamamos de radioisótopos. São os instáveis, eles têm energia em excesso e eles precisam então buscar essa estabilidade. E o ato de fazer isso acontece então, que nós já falamos na aula passada, a desintegração nuclear ou decaimento radioativo, né? E aí esse decaimento é feito através da emissão de radiação na forma de partícula, né? No caso, radiação beta, radiação alfa e nêutron, ou na forma de ondas eletromagnéticas, que nesse caso, raios gamas, né? Radiação gama. Então nós temos lá o átomo estável, né? E o átomo instável. Então, cada emissão há uma variação do número aí de prótons do núcleo. Isto é, o elemento se transforma em outro, que nós também falamos isso na aula passada. Então, ou seja, se o átomo é instável, não tem problema, ele está ali, não vai acontecer então essa emissão de radiação, ele está com a energia estabilizada, está normal. Se ele é instável, ele quer perder essa energia para se tornar estável. Então esse excesso de energia, que é o que nós chamamos de radioativos, então ele é emitido ou desintegrado, né? E aí esse excesso de energia é emitido na forma de partícula, radiação alfa ou beta, ou na forma de ondas eletromagnética, que nesse caso raios gama, radiação gama, né? Então a radiação é classificada em eletromagnética e partículas, né? As eletromagnéticas, nós temos lá as não ionizantes e nós temos as ionizantes, que nós vamos falar agora. Então, nas partículas nós temos as radiações ionizantes, que a gente vai falar aqui que é radiação ionizante também mais para frente, ou seja, a radiação alfa. A radiação alfa é classificada como, nós já falamos na aula passada dessa radiação também, a forma que ela decai, ou seja, ela é formada por dois prótons e dois nêutrons, né, que é um núcleo de hélio. Ou seja, ela tem a característica de massa 4 gramas por mol. A energia, a carga dela é 2 mais, né? Ela tem é extremamente carregada, né? Com carga positiva 2 mais, e a velocidade é em torno de 0,05 a velocidade da luz, né? A proteção, como é que a gente consegue proteger-se desta radiação? Ela consegue penetrar em uma camada muito fina, né? Em torno de 3 a 5 centímetros no ar, né?
camada de ar, ou seja, uma folha de papel simples consegue proteger, consegue barrar essa radiação. A camada morta da nossa própria pele também consegue barrar esta radiação, ou seja, externamente essa radiação não causa então muitos danos para o ser humano, né? Nós vamos falar dos danos das radiações numa outra aula, tá? Então essa radiação ela é ionizante, de altíssima massa, ou seja, em torno aí mais ou menos de 200 gramas por mol, e com a velocidade extremamente baixa, né? 0,001 a velocidade da luz, né? E é medidas inconclusivas, ou seja, dificilmente você consegue determinar aí a medida dessa velocidade, né? Nós já falamos sobre a emissão dela uma aula para trás, né? Além dessa radiação, nós temos aí as fontes, né, de radiação alfa. As principais fontes são os bismuto, polônio, astato, radon, frâncio, o rádio, o actínio, o tório, o protactínio, o urânio, né, urânio 92, que é o que a gente utiliza na usina nuclear, o neptúnio, o plutônio, o americio, o cúrio e o califórnio, né? Essas são as principais fontes aqui emissora de radiação de partículas alfas, né? E aí nós temos ainda a beta, né? Aí nós temos a beta menos, né? Que tem as características aí em torno aí a massa é baixa, né? Tem uma massa baixa em torno de meio vezes 10 a menos 3 gramas por mol. A carga é negativa, é menos 1, né? Como se fosse a carga do elétron. A velocidade é alta, em torno de 0,5 a velocidade da luz. E a proteção aí você precisa de um pouquinho mais de espessura de ar para proteger, né? Em torno de 3 metros de ar você consegue se blindar desta radiação. A camada fina de plástico, de vidro, alumínio, madeira, você consegue barrar essa radiação, né? Alguns milímetros de tecido humano ela consegue penetrar, ou seja, então ela causa um dano, mas um dano bem irrisório externamente ao ser humano. Vamos falar também desses danos um pouco para frente, tá? Essas partículas, para você barrar essas partículas, não se usa material muito denso, né, para você tentar barrar. Por que você não usa material muito denso? Porque ao fato dessa radiação ser um elétron, quando ela penetra em materiais densos, ela acaba fazendo com que os elétrons ali se excitam, né, naquelas camadas ali, ou seja, os elétrons aqui da eletrosfera desse material denso, eles absorvem a energia dessa partícula, né, e por eles estarem afastados aí do núcleo, né, o material denso tem um número atômico alto, então ele excita e ele arranca esse elétron. No momento que ele arranca esse elétron, um outro elétron vai ocupar esse espaço que é o salto de Bohr, nós já falamos isso nas aulas anteriores, né? Então, quando ele faz esse momento de um elétron ocupar uma outra camada menos energética, então ele tem que emitir aquela radiação, e essa radiação geralmente vai ser emitida na forma de raio-x, né? E raio-x é uma onda eletromagnética também ionizante, vai causar mais dano, né? Por isso que quando se faz a blindagem da radiação beta, você usa materiais menos densos, né? Então não usa materiais densos para essa proteção da radiação beta, né? E aí nós temos os nêutrons também nas partículas, né? Os nêutrons têm as características de massa de 1 grama por mol, ele não tem carga, né? A velocidade é variável, aí depende do tipo de nêutron, pode ser lento, pode ser rápido, então depende aí do tipo de nêutron.
A proteção não é interrompida pelo ar, ou seja, o ar não consegue barrar, né? Baixa energia, aí você consegue barrar ele com água ou polietileno, né? Que é o que a gente acontece na usina nuclear. A gente usa água para barrar, aí os nêutrons de baixa energia, né? O de alta energia se usa aço ou chumbo para ser barrado, que também é utilizado na usina, né? Vamos falar das usinas com mais detalhe depois, tá? E aí nós temos as radiações eletromagnéticas ionizantes, que são, primeiro, os raios-x, né? Os raios-x, como eu disse lá atrás, os raios-x é proveniente da eletrosfera, né? Da transição eletrônica, e ele pode ser produzido aqui através de elétrons sendo colidido aqui com material denso, né? Que é o que acontece ali quando você tenta barrar a radiação beta com material mais denso. Você vai produzir raio-x. Então, artificialmente você consegue produzir raio-x, que é aqueles equipamentos que tem em hospital de raio-x e etc, né? Então, as características dele é sem carga, sem massa e a velocidade da luz, né? A proteção não é interrompida pelo ar, ou seja, então o ar também não consegue barrar. Os materiais densos como chumbo, concreto e aço, a gente consegue barrar grande parte desse tipo de radiação, né? E aí nós temos a radiação gama, né? A radiação gama, que também é uma onda eletromagnética ionizante. Então essas radiações gama é proveniente do núcleo e não da eletrosfera, né? As características dela: não tem massa, não tem carga, a velocidade da luz também. Não é interrompida pelo ar. Os materiais densos, chumbo, aço, concreto, você consegue blindar parcialmente, pelo menos, né? E é bem parecida com os raios-x, até as características, até a forma de você tentar barrar essas radiações aí, né? Mas os raios-x, ele é a transição eletrônica, como eu disse para vocês. A energia gira em torno de 124 electrovolts a 124 kV. A radiação gama é uma transição nuclear, ou seja, do núcleo, e a energia dela é acima de 124 kV, ou seja, então é mais energético, tem uma energia bem superior aos raios-x, né? Essa é a diferença básica aí entre raios-x e raios gama. Além do local em que ela é produzida, a energia dos raios gama são bem maiores do que a energia dos raios-x, né? Então, o poder de penetração dessas radiações, nós temos lá radiação alfa, o poder de penetração é pequeno, né? Da beta também é pequeno, dos raios-x e raios gama é muito grande, ou seja, eles penetram camadas bem extensas. Os nêutrons também é muito grande, né? O perigo dessas radiações, a radiação alfa, por ter uma penetração pequena, então ela tem um internamente pequeno, né? Ou seja, internamente o perigo é pequeno, ou aliás, desculpa, externamente o perigo é pequeno, o perigo dela é interno, é quando a gente consegue, quando a gente ingere esse tipo de radiação, e aí é onde está o grande perigo, né? A radiação beta também, né? Ou seja, o poder de penetração dela é pequeno, então externamente tem um perigo moderado ali, mas o grande perigo também está internamente, né? A radiação X e radiação gama, por ter um poder de penetração maior, o perigo dela maior é externo e não interno, né? Os nêutrons, a mesma coisa, o perigo maior é externamente e não internamente. A barreira, como eu disse, o alfa a gente barra com a folha de papel, o beta com plástico, alumínio e outro material menos denso, né? A radiação X, nós temos aí o chumbo, o aço e o concreto, que é utilizado para fazer esse blindamento aí. E os nêutrons usa água, concreto, aço de alta energia e etc, né? E aqui são o peso de cada uma
dessas radiações. Quanto menor, mais perigoso é esta radiação, né? O beta, o gama, tem um W, 1 ou 2, não vamos falar disso aqui lá na frente, tem um perigo maior para os seres humanos do que o alfa e do que o nêutron, né? Ok, então relembrando aqui, então a emissão de partícula, né, alfa, nós temos lá, ela tem 2 prótons e 2 nêutrons, né, que é a partícula alfa. A beta é uma emissão de partícula negativa, um elétron, né, ou uma partícula beta positiva, né, então beta mais ou beta menos. Nós temos esses dois tipos de emissão, nós falamos isso na aula anterior, né? E a radiação gama é a onda eletromagnética aqui. Então, geralmente, após a emissão de uma partícula alfa ou de uma partícula beta, o núcleo aí ele fica então resultante desse processo. Há ainda um excesso de energia, ou seja, nas riscas espectrais ali do núcleo, né? Então ele procura essa estabilização emitindo esse excesso em forma de ondas eletromagnéticas. Aí então há a emissão da radiação gama, ou seja, toda vez que a gente tem aí um átomo emitindo uma partícula alfa ou uma partícula beta, na sequência você tem a emissão da radiação gama, né? Então, aqui nós temos aqui os rádios nuclídeos, ou seja, é mais importante aí, né? Principalmente aqui para as usinas nucleares. Nós temos aqui as séries desses materiais radioativos naturais, estão todos encontrados na natureza, né? Ou seja, que é a série do urânio 238, né? Que começa lá no urânio 238, aí vai para o tório 234 até se estabilizar no chumbo 206, né? Que é estável. Aí tem a série do actínio ou do urânio 235, que é utilizado propriamente na usina para geração de energia, né? Que ele começa lá no urânio 235, né? Decai emitindo uma partícula alfa, tornando-se o tório 231, e aí começa então a desintegração em série, né? Até chegar aí na estabilidade, que é o chumbo 207, né? E a série do tório, que começa lá no tório 238, que é um resultado da emissão, né, do decaimento do urânio. Ele começa lá no tório 232, vai para o rádio 228 até se estabilizar aqui no chumbo 202. Então essas três séries aqui são as três séries mais importantes encontradas na natureza e que nós utilizamos lá na usina nuclear, principalmente essa série aqui do actínio, né? Então, olha só, então os radioisótopos de um mesmo elemento químico não realizam todas as mudanças ao mesmo tempo, ou seja, é probabilístico. Nós já falamos dessas mudanças aí, né, dessas realizações, dessas mudanças aí, desses decaimentos. Nós falamos na aula passada que isso é probabilístico, né? Ou seja, você não sabe nem o momento e nem quando, nem como ele vai suceder esse decaimento aí, né? Então, esses radioisótopos de um mesmo elemento químico não realizam todas as mudanças ao mesmo tempo, né? E não se pode adivinhar o momento em que um determinado núcleo irá emitir radiação. Isso é probabilidade. Você sabe que vai acontecer, então você tem a probabilidade do momento de acontecer, mas você não sabe qual que é esse momento aí, né? Então, entretanto, um grupo de átomos eles podem esperar um certo número de emissão ou transformações em cada segundo, né? Essa taxa de transformações é denominada, que a gente já falou também na aula passada, de atividade da amostra, né? Então essa atividade da amostra ela é medida em becquerel, né? Bequer,
que é a unidade de desintegração por segundo, né? Em alguns livros aí mais antigos, né, em alguns equipamentos aí também que tem fontes radioativas mais antigas, essa unidade ainda vem em Curie, né, que é CI aqui, que equivale a aproximadamente 3,7 vezes 10 a 10 becqueréis, né? Já falamos disso na aula passada, tá? Nós falamos também da meia-vida física na aula passada. O que é a meia-vida física? É a meia-vida definida como o tempo necessário para que a metade dos átomos instáveis de uma amostra decaia. Ou seja, a meia-vida, que a gente chamou de T de meio, não sofre interferência de alterações químicas ou físicas da amostra e está relacionado à constante de decaimento radioativo. Nós já descrevemos isso na aula passada, ou seja, a quantidade de amostra em um tempo específico vai ser igual à quantidade de amostra no tempo inicial vezes exponencial de menos lambda t, né? Que onde, ou seja, a gente colocando aí que a cada meia vida você perde metade do que você tem, então tomando aí n é igual a n0 sobre 2, substituindo aqui nessa equação, nós temos que n0 sobre 2 é igual a n0 exponencial de lambda t de meia vida, né? Ou seja, então aplicando aí ln dos dois lados nessa equação, nós já fizemos isso, isso vai ficar igual a ln de 2, que é igual a lambda t de meio, né? Ou seja, t de meia vida, ou seja, o tempo de meia vida, é igual a ln de 2 sobre lambda, onde esse lambda é a constante de decaimento, né, que carrega aí as características do material específico. Cada material tem uma constante de decaimento específica para ele, né? Então, olha só, ó. Meia-vida física do iodo 131, que é usado em exames aí da tireoide, né? Ou seja, quando você tem câncer de tireoide, ele tem aí um tempo de meia-vida igual a 8 dias, né? Então, passado aí decorrido 8 dias, a atividade ingerida pelo paciente será reduzida à metade. Passado mais 8 dias, cairá a metade, assim sucessivamente. Então, se você tem lá 100%, passou 8 dias, você tem 50% agora. Passou mais 8 dias, você tem agora 25%, que é 50% do que você tinha antes, né? Passou mais 8 dias, você tem agora 12,5%. Passou mais 8 dias, 6,5% e assim sucessivamente até esse número chegar a um número próximo de zero aqui, que não vai surtir mais efeito, né? Questão de radiação. Tá? Então, algumas aplicações, vamos ver aqui algumas aplicações interessantes dessas radiações ionizantes aí. Então, nós temos lá aplicação na medicina, ou seja, é usado aí o uso de materiais radioativos na medicina, engloba tanto radiodiagnóstico como a terapia, sendo eles ferramentas essenciais na área da oncologia, ou seja, então nós temos lá duas áreas muito bem definidas na medicina, que nós chamamos de radioterapia e medicina nuclear, né? Ou seja, uma está relacionada ao diagnóstico e a outra está relacionada à terapia propriamente do paciente. Então, do radiodiagnóstico, ou seja, nós temos aqui, ó, que é a medicina nuclear, nós temos aqui, eu vou falar disso com mais detalhe lá na frente, não agora, né? Isso aqui é um exame onde o paciente ingere um material radioativo, né, específico para um determinado órgão, e aí esse material específico ele aloja naquele órgão e com um equipamento específico você consegue produzir uma imagem, fazer uma varredura e produzir uma imagem, e aí você consegue então determinar a situação que se encontra aquele órgão, né? Aí você consegue determinar, tá vendo esses pontos mais escuros aqui avermelhado, são tumores, né? Que propriamente tem nesse órgão específico aí, né? Então esse é o diagnóstico, você consegue então mapear
como se encontra aquele determinado órgão. E aí os médicos conseguem então tomar decisões, o que vai ser feito ali para cura, para tratamento e etc. Né? Então a radiação emitida produz aí uma imagem, né, que revela aí o tamanho, a forma, as condições do órgão e principalmente sua dinâmica de funcionamento, né? Que aí dá possibilidade aí para os profissionais da área tomar as suas decisões devidas, né? E aí nós temos as terapias, ou seja, que a radiação agora, o paciente agora é irradiado, né, empregada no fim de destruir aí, células cancerosas, né, ou seja, aí que é a radioterapia, né, que a gente chama, né. Então, recentemente os materiais radioativos têm sido utilizados também para tratamento da dor, né, como exemplo o estrôncio 152 em pacientes portadores de metastases ósseas de câncer, né? Ou seja, que é um câncer que provoca uma dor extremamente alta no osso da pessoa. A gente usa esse material radioativo aqui para irradiar, para poder parar então essa dor intensa aí, né? Então isso aqui é uma forma de terapia, tá? Mas não é o nosso assunto aqui, isso fica para um outro curso aí, tá? Então, 3 formas de tratamento, por exemplo, uma fonte radioativa é posicionada a certa distância do paciente e aí irradiação de cada feixe é colimado, né? Seja teleterapia, né? Radioterapia, ou seja, a fonte está fora do paciente, ou seja, ele está no equipamento, o paciente fica numa determinada posição e ele recebe então essa radiação, né? Ou a fonte radioativa é posicionada em contato direto com o paciente, ou seja, o paciente agora entra em contato com a fonte radioativa, e a fonte radioativa está internamente ao paciente, né, que a gente chama de braquiterapia, né? Que também é uma forma aí de radioterapia. Então a substância radioativa é injetada no paciente após se instala no órgão de interesse por compatibilidade bioquímica. Então essas duas aqui é o que nós chamamos de radioterapia, aqui é a medicina nuclear. Então aqui a terapia propriamente e aqui o diagnóstico em si, tá? Que fica para uma outra oportunidade para a gente falar, tá? Então as aplicações na indústria, então, na indústria os materiais radioativos têm uma grande variedade de uso, principalmente em controle de processos de produtos, controle de qualidade, sodas, esterilização e etc. Né? Então tem uma vasta utilização aí da radiação na indústria também, na agricultura também, no controle de pragas, na hibridação de semente, na preservação de alimentos, no estudo para aumento de produção, etc. Né? Então, a radiação tem uma aplicação vasta. E o importante para nós aqui, a geração de energia. Então, a energia liberada pelo núcleo e é utilizada para gerar vapor, a qual movimenta uma turbina. Então, aqui o desenho não está legal, depois nós vamos falar com mais detalhe disso, aí talvez eu coloque uma imagem um pouco melhor. Então nós temos aqui algumas regiões, ou seja, aqui nesse ponto 1 aqui é o reator nuclear, aqui é onde está o material que provoca então essa liberação desta energia, né? Não vou falar dessa liberação como é que é feita com mais detalhe numa outra aula. Aqui no 2 está o que nós chamamos de circuito primário, né? Ou seja, aqui então aqui esse circuito primário tem uma água que entra em contato direto com o material radioativo que está aqui no reator, né? Aqui em cima no número 3 nós temos o gerador de vapor, ou seja, então quando acontece aqui a emissão da radiação, ou seja, na forma de calor aqui, ele aquece essa água que se torna vapor e aqui então aqui então é o gerador de vapor aqui, né? Aí no número 4 aqui, ó, bem aqui abaixo aqui nós chamamos de pressurizador, controla a pressão desse vapor que foi produzido ali, né? E aqui
no número 5 aqui, ó, isso tudo está dentro aqui de uma de, de um vaso de contenção, né? Que é a blindagem propriamente da usina aqui, né? Ou seja, tudo isso aqui está dentro dessa contenção aqui, né? Aqui, por exemplo, vocês têm a ideia aqui no Brasil, em Angra 1 e 2, essa contenção aqui foi construída prevendo até um avião cair aqui em cima que não vai danificá-la, né? Então é uma blindagem extremamente segura, né? Que tem que ser, né? E tem que ser, porque aqui é onde produz toda a potência da radiação, né? E aqui no número 6 aqui, ó, que são esses canos aqui mais amarelados, tá vendo? Que é o que nós chamamos de circuito secundário. É uma outra água, né? Ou seja, essa água que está aqui em contato virou vapor, né? Subiu aqui e vai esquentar essa outra água que está aqui no nesse outro circuito que nós chamamos de circuito secundário. Quando essa água esquenta aqui, vai gerar uma energia mecânica de movimentação extremamente alta aqui e vai vir aqui na direção desse número 7, que é onde está localizado as turbinas, né? Vai fazer então essas turbinas se movimentarem, né? Que está aqui, então começa então a energia mecânica, energia térmica transformada em energia mecânica, né? E aqui no número 8, aqui nós temos o gerador elétrico, ou seja, aí agora nós temos energia térmica, radiação, energia térmica, energia mecânica e agora a transformação da energia mecânica em energia elétrica através do gerador elétrico, né? E aí, no número 9 aqui, o alternador do transformador, né? O controle aqui dessa energia elétrica sendo transformadas aqui. E no número 10 aqui ainda, ó, nós temos um terceiro circuito que nós chamamos de circuito terciário, que é uma terceira água, né? Onde vai resfriar essa do circuito secundário e vai fazer com que ela retorne e comece todo o processo novamente, né? E aqui no número 11 aqui estão a estação de captação de água, né? Onde pega a água por circuito terciário e assim por diante, né? E a partir daqui, então, essa energia gerada vai para para uma estação, né? No caso, e depois a redistribuição para as nossas casas, né? Não vou falar com mais detalhe lá numa próxima aula sobre usina mesmo, tá? Então, outras contribuições de uso de materiais radioativos traz para o dia a dia na sociedade. Nós já falamos um pouquinho lá atrás também, que é a datação de amostras arqueológicas, né? A esterilização de esgotos urbanos, a identificação e quantificação de materiais pesados no organismo humano, as baterias de marcas-passos e as fontes luminosas para avisos de emergência. São algumas outras aplicações que nós temos aí desses tipos de radiação, né? Os danos à saúde, né? Então há muitos anos verificou-se que as radiações ionizantes elas produzem danos biológicos nos seres vivos. Nós vamos falar sobre esses danos biológicos na próxima aula. Os principais casos de danos biológicos é a dermatite, a perda de cabelo, a anemia, né? Relatados aí logo após a descoberta dos raios-x e até hoje isso a gente consegue ver em várias situações específicas onde se usa a radiação, né? Danos que afetam os primeiros pesquisadores, como Marie Curie, que sofreu danos biológicos sérios, né? E somente após a Segunda Guerra Mundial aí é que estudou-se com mais detalhe os efeitos produzidos por doses repetitivas da radiação a longo prazo, né? E aí surgiu então o que nós chamamos de normas, né? Ou seja, que são algumas
portaria, algumas leis específicas que ditam as regras de como lidar com a radiação, né? Que nós vamos falar dessas normas também numa próxima aula, né? Então, qual que é a exposição que nós sofremos diariamente e da onde vem? Ou seja, então nós estamos aqui e em torno de nós estão todas as fontes radioativas, né? Ou seja, então nós temos aí testes nucleares, descargas industriais em torno de 0,07%, raios, Sol e raio cósmico em torno de 0,4%, exames radiológicos 0,3%, centrais nucleares 0,0008%, materiais terrestres 1,8%, televisão, micro-ondas e etc. 0,03% e alimentos e bebidas em torno de 0,23%. Ou seja, nós vivemos como se nós estivéssemos dentro de uma bolha de radiação. A radiação chega em nós o tempo inteiro de todos os meios, né, e de todas as formas. E graças a essas radiações que nos mantêm vivos, ou seja, essas radiações são responsáveis para eliminar uma série de vírus, bactérias e etc. que poderia nos causar bastante danos aí, que nós vamos falar delas quando nós estivermos falando dos danos biológicos lá na frente, tá ok? Então a radiação natural contribui aí com aproximadamente 81% da dose anual recebida pela população, ou seja, e só em torno aí de mais ou menos 19% restante advém aí de fontes artificiais de radiação, ou seja, então a maior parte da radiação que nos atinge ela é natural, ou seja, nós não temos como nos livrar dela e graças a ela nós nos mantemos vivos, né? Essa radiação natural aí, tá? Então é isso, pessoal. Nós vamos falar de outras radiações e de outras formas de aplicações mais para frente, né? Nós vamos focar mais agora sobre as radiações provenientes ali usadas na usina nuclear. Mas antes disso, nós vamos falar um pouco sobre os efeitos dessas radiações e a interação dessa radiação aí com o ser humano, né, com a matéria propriamente dita. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. A próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, bom estudo e até a semana que vem.